Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer tê-los conosco. Estamos continuando nossa série de reflexões sobre os fundamentos da fé cristã, analisando, os temas centrais da Bíblia. Na nossa última reflexão, vimos sobre Israel e a lei. Deus chamou Abraão para formar uma nação sacerdotal, onde, através dos séculos, Deus preparou a formação de Israel. No Êxodo, Deus libertou seu povo, lhe deu a lei, aquilo que nós chamamos de antiga aliança. Vimos que essa lei governa a moralidade de Israel, o que comem, o que bebem, onde vivem, todos os relacionamentos, a forma de adoração e os rituais. Tudo isso está cercado de promessas, de ameaças e de represálias. E na prática, isso mostrava ao povo que eles eram incapazes de obedecerem à lei e às exigências da aliança. Por causa do comportamento inconstante e imprevisível desse povo, aquilo que prometia trazer a bênção, na verdade, lhes trazia a culpa. Vimos que o centro da aliança não é a lei moral, mas a adoração pessoal e coletiva. Então, muitos pensam que Êxodo capítulo 20 é o centro da aliança do Antigo Testamento, mas na verdade o centro fala mais do tabernáculo, do sacerdócio, dos sacrifícios rituais, né? E tudo isso para responder uma pergunta: como podemos nos tornar aceitáveis diante de Deus? Eis a razão de Deus prover uma série de sacrifícios e rituais que na verdade apontavam para algo muito maior. Israel é uma teocracia, e os sacerdotes e reis tinham a obrigação de guardar essa aliança, que governava o povo. Em termos ideais, toda a cultura de Israel deveria refletir a glória de Deus, revelar a verdade e o caráter de Deus. Entretanto, o que lemos são acerca dos vários ciclos de rebelião e juízo durante o governo dos juízes, da monarquia, aquilo que oscilava entre bons reis, maus reis, e que no fim resultou no exílio. Entretanto, as promessas de Deus de restaurar o seu povo imprevisível estava de acordo com as manifestações de sua graça, que começaram a partir da queda. Todo este cenário era apenas sombra do que haveria de vir. E este é o tema do nosso vídeo de hoje, que é o terceiro tema central das Escrituras: Cristo e a nova aliança. Em que consiste esse tema? Por que nós deveríamos compreender corretamente e como podemos aplicá-lo em nossa vida? Vamos aprofundar essa perspectiva. Em primeiro lugar, Jesus é o Verbo eterno e encarnado. Em todo o Novo Testamento, essa é a base da mensagem. O apóstolo João, no início do seu evangelho, lá no prólogo, ele vai fazer uma explanação fantástica sobre isso. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Jesus, o eterno Filho de Deus, Criador de todas as coisas com o Pai, deixou sua glória celestial e tornou-se humano como nós. Ele não apenas se identificou com os seres humanos, mas também tornou-se o exemplo supremo de abnegação. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que essa identificação do Filho de Deus mostra que ele veio salvar os seres humanos e não a anjos. Ele veio
né? Se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele vai tabernacular entre os seres humanos, ele se torna o nosso tabernáculo, o nosso templo. E o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Quando ele discutia com os judeus, ele testemunha essa verdade. Lá em João capítulo 2, diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo, quando ressuscitou dentre os mortos. Seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Em Jesus, temos o nosso grande lugar de encontro com Deus. Ele é o meio pelo qual nos encontramos com Deus. Como ele mesmo disse em sua oração: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai conhece o Filho e o Filho o Pai. É por meio do Filho que temos acesso e conhecimento do Pai. Quando observamos essas coisas, percebemos a conexão feita pelo profeta Isaías ao afirmar que o descendente de Davi prometido seria aquele que corretamente seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus não é apenas como aquele que traz a mensagem de seu Pai, como é Maomé para o Islã, um mensageiro de Alá. Pelo contrário, Jesus mesmo é a mensagem. Ele é o verbo e também é aquele que traz. Pensar em Jesus apenas como um mensageiro é diminuí-lo. Ele é o verbo. Ele é a mensagem encarnada de Deus. Em segundo lugar, Jesus anuncia e inaugura o reino de Deus. Deus é o rei soberano do universo. Essa é a verdade bíblica. Mas entre o seu povo, ele é o rei de Israel, que media sua soberania através de seu filho Davídico. Ou seja, embora houvessem reis da dinastia davídica, o grande rei é Yahvé. Grande é o Senhor, e ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o Monte Sião, a alegria de toda a terra. Pois para os lados do norte, a cidade do grande rei. Quando Jesus inaugura o reino, aguardado e prometido, a palavra reino possui diversas perspectivas. Mais do que um reino no sentido estático, deveríamos pensar num reinado de Deus no sentido mais dinâmico. No Novo Testamento, o reino vem com o bebê que nasce rei, Mateus capítulo 2. Ele também vem com o início do ministério público de Jesus, que anuncia um novo tempo. E além disso, esse reino é visto nos sinais, nos milagres e na pregação dos discípulos de Jesus. Nesse reino, o bem e o mal caminham debaixo da soberania providencial de Deus. Da mesma forma que o trigo e o joio crescem juntos, e Deus não perde o controle de coisa alguma. Dentro dessa dinâmica do reino de Deus, temos a vida eterna. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nem mesmo pode entrar nele. João capítulo 3. Jesus morre e ressuscita dentre os mortos, ascende à destra da majestade nas alturas e, numa antecipação disso, declara que toda a autoridade é sua, nos céus e na terra. Paulo vai afirmar que toda a soberania de Deus é mediada por Jesus. Em 1 Coríntios 1:15, 25 a 28, Paulo diz: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho
se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aqui encontramos algo fabuloso. Embora no presente seu reinado seja contestado pelos homens, virá o dia em que nunca mais será contestado. Ao mesmo tempo, o reino amanheceu, mas ainda está por vir. Ele veio e está entre nós, mas aguardamos a volta do rei quando ele colocará o ponto final na história. O que vivemos de fato é essa tensão entre o já e o ainda não, entre o reino presente, entre nós, e a promessa do reino que virá no fim. Dentro dessa tensão, vale destacar que esse reino não é uma monarquia constitucional como vemos hoje. Jesus é absolutamente o Rei dos Reis. Ele tem o direito divino dos reis. Por isso, na consumação, se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E há um outro detalhe desse reino. Ele não está restrito à nação de Israel. Jesus disse: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Que bênção é saber que Deus está formando seu reino dentre todas as nações da terra. Há uma terceira coisa importante a se destacar, que é o foco na paixão e na ressurreição de Jesus. O foco dos evangelhos canônicos é exatamente esse. Eles caminham nessa direção desde o início. Interpretar qualquer um dos evangelhos sem essa perspectiva que olha a cruz e a ressurreição é simplesmente irresponsabilidade. Muitos hoje falam de Jesus em diversas perspectivas. Como mestre, como um pensador, como um curandeiro, como um psicólogo, como quase que um agente social que só falava de pobreza e de coisas simplesmente materiais. Infelizmente, a mensagem de Jesus foi reduzida hoje a um tipo de autoajuda barata. Essas perspectivas estão erradas. O foco dos evangelhos é a cruz e a ressurreição. Além disso, dentro de uma perspectiva muito maior, tomando por base a Bíblia toda, a morte de Jesus está firmemente ligada ao cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, em especial a Páscoa, o Yom Kippur, o dia do perdão. Jesus realizou isso e a sua ressurreição justifica tais sacrifícios. Por exemplo, o Senhor Jesus mesmo entendia que sua morte era para resgate de muitos. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Na última ceia, suas palavras demonstram que ele compreendia a sua morte, o derramamento do seu sangue e o partir do seu corpo como fundamento para a remissão dos pecados e a inauguração da nova aliança. Assim não é de estranhar a insistência de Paulo em pregar a cruz de Cristo, pois ele entende ser, na pessoa do Filho de Deus, o desígnio de Deus para cancelar o pecado e absorver a ira que deveria vir sobre nós. O apóstolo Pedro vê na cruz tanto um exemplo de serviço aos outros como um sacrifício pessoal, quanto o sacrifício único em que Cristo carregou os nossos pecados em seu próprio corpo na cruz. Infelizmente, nos dias atuais, é necessário muita força de vontade para ouvir a força de tais declarações. Essas frases são conhecidas, cantadas e até citadas, mas vêm e vão sem muita reflexão em nossa memória. Certamente não era essa a perspectiva dos primeiros ouvintes, quando a cruz era símbolo de maldição e repulsa. Os primeiros cristãos olhavam aquele sinal de horror e maldição e observavam ali o quanto Jesus suportou em lugar deles. O verdadeiro evangelho tem a cruz como algo inegociável. Como já disse antes, o evangelho não é o bem-estar humano,
Evangelho não significa bênçãos, curas, milagres, sucesso. Evangelho não é poder que alimenta e massageia o ego humano, colocando-o no centro das atenções. O Evangelho é Jesus Cristo, sua cruz e sua ressurreição. O apóstolo Paulo teve que lembrar a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25, ele diz: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Sim, queridos, a cruz é a loucura de Deus, que confunde as coisas sábias deste mundo. A loucura de Deus é mais sábia que a cultura humana. Por isso nós não agimos de acordo com a cultura. Se as pessoas de hoje dizem que a cultura é assim hoje, porque hoje é culturalmente aceito. Mas essa cultura afronta a cruz. Devemos rejeitar a cultura de maneira imediata. O evangelho não se adapta à cultura, porque o evangelho ele é supracultural. No próximo vídeo nós vamos terminar esse assunto dando ênfase sobre a morte de Jesus e a comunidade da nova aliança e trabalhando um pouco a ideia da igreja dentro dessa nova perspectiva, dessa temática central de Cristo e sua obra. Muito obrigado por participar do nosso vídeo, muito obrigado por estar aqui conosco, dê o seu like, marca aí no sininho, se você tem perguntas envia para nós, divulgue entre os seus amigos, compartilhe esse vídeo. Se você tiver perguntas, não hesite em enviar suas perguntas, para nós será uma grande alegria. Um forte abraço, que Deus o abençoe e até a próxima semana.